público em São Paulo. E vocês vão me ver aí nas redes sociais falando de empregabilidade, hackathons e mobilidade social. E mobilidade social faz parte do que eu tenho aqui hoje para falar para vocês. Só voltar um. Vamos lá. O que eu trouxe hoje aqui para trocar ideia com vocês um pouco é sobre onde o perfil de ativista consegue trazer você ou fazer a sua empresa construir um processo colaborativo melhor. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de alguém aqui ser ativista ou ter contato com o pessoal de ativismo. O ativismo normalmente não cobra carteirada das pessoas, carteirada no sentido do que você é formado. O ativismo simplesmente acolhe as pessoas. Então, quando você chega em qualquer processo de ativismo, as pessoas não te olham de cima para baixo, te chamam para o mesmo processo e começam a ensinar algumas habilidades. Então, mesmo que você não tenha domínio sobre certas coisas, o ativismo, você começa a construir um processo de aprendizado sobre aquela parte que você quer atuar como ativista, e aos poucos você vai criando um ambiente propício para isso. É óbvio que se a pessoa tem já algumas qualidades, algumas inclinações que permitam que ela faça o ativismo, como falar em público, ou escrever sobre alguma coisa, isso vai facilitar muito o processo dela de ativismo. Mas o que ativismo tem a ver com o que eu estou trazendo aqui para as empresas? É porque através do ativismo é que a gente conseguiu construir um processo de educação, de inclusão de jovens dentro das empresas. Eu vou chegar lá um pouco mais. Aí são algumas fotos de alguns processos que o processo de ativista me trouxe dentro do meu processo de evolução. Então, eu participei de alguns hackathons, participei de algumas grandes manifestações em São Paulo. Essa foto aqui do meio é na inauguração da ciclovia da Avenida Paulista. Então, é bem marcante, porque foi um processo que os cicloativistas em São Paulo lutaram bastante, e ali eu já tinha aprendido muito sobre o cicloativismo, sobre mobilidade urbana, coisa que eu não imaginei que um dia eu poderia ter conhecimento sobre isso. De onde eu venho, da pegada que eu tinha, eu não imaginei que conseguisse ter a inclinação para isso. Então, o ativismo me colocou nesse ambiente. Aquela primeira foto ali, eu fui para o Rio de Janeiro a convite do primeiro Hack in Rio, para falar sobre ativismo e para participar de um hackathon no Rio de Janeiro, falando sobre mobilidade ativa. Então, esse processo de construção é que eu queria trazer no primeiro momento. O segundo processo de construção é tecnologia e comunidade. Fazendo muito de ativismo, eu fui conhecer os hackathons. Dentro dos hackathons, eu fui conhecer as comunidades, comunidade de tecnologia. Então, tem várias comunidades, comunidade de linguagens de programação, comunidades que se juntam para ensinar outras pessoas a aprenderem tecnologias. Então, dentro desse processo, eu fui conhecer uma comunidade, um encontro de vários setores de tecnologia. Então, eu fui participar do TDC, de Python. Fiquei o dia inteiro numa trilha de Python, aprendi sobre o que era aquela comunidade, o que aquela comunidade fazia, e aí me deu um start, eu preciso aprender um pouco de tecnologia, aprender desenvolvimento web para eu fazer outras coisas dentro dessa comunidade. Mais uma vez, eu me deparei com um processo ativista, que as pessoas que estão dentro dessas comunidades fazem um processo ativismo, onde também elas não perguntam se você é formado em A ou B, elas simplesmente acolhem vocês e você consegue ter todo um processo ali de aprendizado. À direita, essa outra foto, para mim, é bastante expressiva e bastante marcante, porque, para quem não conhece, tem uma pessoa ali no meio, que o nome dela é Andressa, passa lá no RH. Então, ela fazia um trabalho incrível com a AfroPython para incluir pessoas negras em tecnologia. E aí, através desse contato com ela, eu comecei a pensar oportunidades em comunidade de tecnologia, de como isso poderia mudar a vida de pessoas. E aí, nesse segundo ponto, a gente começou um pensamento, não só eu, outras pessoas que eu já conhecia, começamos um ponto de onde é que estava o conhecimento, porque nosso objetivo era como que a gente pode trazer para dentro das empresas pessoas que não tenham conhecimento e a gente fomentar esse conhecimento. Primeira dúvida era onde que estava o conhecimento que a gente queria fomentar. A gente começou a perceber que as pessoas já tinham certas habilidades e que elas tinham certo conhecimento. Não necessariamente era o conhecimento que o mundo via, que é o conhecimento da tecnologia em si, do conhecimento de uma linguagem de programação em si. E a gente percebeu rapidamente que o conhecimento não estava no CEO da empresa e nem em quem estava liderando as comunidades, que o conhecimento estava inerente das pessoas, que a gente precisava trabalhar esse conhecimento de alguma forma, fazer essas pessoas colocar esse conhecimento para fora.
Logo em seguida, o primeiro pensamento que a gente teve foi: vamos criar um processo para a gente juntar essas pessoas. Primeira maneira da gente ter mais conhecimento sobre o que a gente pensa em fazer e colaborar com as pessoas é juntar mais gente com a mesma pegada e entender como elas constroem esse conhecimento. E nós criamos o Perifacode. Eu e outras 11 pessoas, era um monte de gente mesmo, primeiro para nós mesmos. O Perifacode foi criado numa necessidade nossa, da gente não se sentir inserido dentro das empresas de tecnologia, não ter pessoas ali que tinham os mesmos gostos que a gente, usando as mesmas roupas que a gente, ouvindo as mesmas músicas que a gente no ambiente de tecnologia. E pensando em desenvolvimento de software na maneira que nós enxergávamos o mundo. Então, aquelas 12 pessoas, nascia o Perifacode. A partir disso, o Perifacode fala assim: pô, agora a gente precisa fazer o que o mundo está fazendo. A gente já tem o conhecimento de quais eram os nossos sentimentos e olhar o que o mundo está fazendo. O que o mundo fazia em 2019? Meetups. Era meetups de tecnologia para tudo quanto é lado. Todas as empresas queriam sediar algum meetups. Então, a gente também começou um primeiro processo de criação de meetups. Só que a galera que a gente queria trazer para o meetup estava lá no extremo. Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul. E os meetups acontecem onde? Faria Lima, Berrini, tudo na área central. A molecada de periferia não conseguia chegar até esses meetups. E o primeiro processo que a gente criou de diferente desse processo foi: como que a gente viabiliza a chegada dessa molecada até o centro, desse jovem até o centro. Então, a gente criou um processo onde as pessoas colaboravam financeiramente para um jovem ter a condução para ele chegar até o centro e participar do meetup. E aí começou um processo. Foi fácil? Não, não foi. A gente recebeu ligações de pais perguntando: o que vocês estão fazendo com o meu filho? Meu filho está saindo aqui da Zona Leste, com condução paga, tem comida aí, e vocês estão falando que vai ensinar uma profissão para ele que pode pagar 3, 4 mil reais. A desconfiança chegava ali naquele processo de como que a gente estava construindo. E aí, logo em seguida, a gente começou a organizar mais meetups, começou a conversar mais, chegar mais perto das pessoas de periferia e começar um processo. Porém, veio a pandemia. E aí, num processo desde pandemia, jogou o nosso processo de aprendizado para baixo. Porém, logo em seguida, eu e outras pessoas já organizadas, todos nós estávamos trabalhando dentro de empresas de tecnologia, no processo que nós criamos, e eu fui trabalhar numa empresa e participar de um programa que chama Transforma 20. Na verdade, esse programa não existia, a empresa percebeu que eu tinha uma pegada ativista e tinha outras pessoas com a mesma pegada ativista dentro da empresa, e a empresa fez um convite, juntou ali algumas pessoas para a gente bolar esse programa. Nós escrevemos um programa, é um programa 100% ativista, 100% de articulação de pessoas, e dentro desse processo de articulação, a gente, com o conhecimento que tinha de como fazer pelo ativismo, sem meritocracia, colocando todas as pessoas por iguais dentro do mesmo processo, não cobrando nenhum conhecimento e não dando carteirada de que, olha, que nem eu fiz aqui, olha, formado disso, disso, daquilo. Então, alguns ambientes permitem que a gente faça isso, outros ambientes cobram que a gente joga isso para baixo. O Transforma 20 vem no ativismo de como que a gente joga isso para baixo, no sentido de que a gente não precisa olhar para a meritocracia e vamos dar oportunidade para todo mundo o que quer. O programa simplesmente faz assim: vai numa ONG de periferia, onde tem vulnerabilidade social, abre um processo de inscrição, de acordo com o número de jovens que estão naquele local querendo participar desse processo, que a gente explica depois o que é. A gente vai atrás de funcionários da própria empresa para que em horário comercial, no horário de trabalho deles, consigam se dedicar a esse programa. Então, das duas partes. O que eu estou falando aqui hoje para vocês é que a empresa cede os seus funcionários em horário comercial para fazer o engajamento. Nós engajamos os funcionários num sentido de que, olha, dá para a gente fazer, eu só preciso que você mostre quão bom é para você esse processo no dia a dia. E a gente criou o programa Transforma 20. O que a gente consegue com o programa Transforma 20? O conhecimento através como um ato de amor. Então, parece meio estranha a maneira de como eu estou falando. É um estilo bem Paulo Freire, no sentido de você para um. Você se aproximar das pessoas e não fazer um processo de larga escala. Você criar um processo de que o que eu sei, eu vou conseguir transmitir para mais uma pessoa. E a gente pega cada jovem desse e coloca ele em contato com outra pessoa. Então, se eu conseguir uma inscrição de 30 jovens, eu vou precisar de, no mínimo, 30 funcionários para fazer o processo de mentoria com eles. É um processo de 1 a 1, onde a gente passa o conteúdo uniforme,
Porém, a gente faz o acompanhamento diário de um para um. A gente acompanha em conversas e encontros diários com esses jovens durante 30 a 45 dias, criando todo um processo de empatia e troca. A gente descobre muito rápido que a gente não tem o objetivo de formar pessoas desenvolvedoras de software. A gente começa a criar um processo de criar pessoas, transferindo mentalidade para eles de empregabilidade. Do que eu já sei fazer. A gente começa a descobrir o que aquele jovem já tem dentro dele de skills e de habilidades, que a gente consegue colocar isso para fora, levando como pano de fundo a tecnologia, mas fazendo um processo de humanização junto com cada jovem. O que eu estou falando para vocês aqui hoje é que o processo que a gente tenta fazer não é um processo para a gente criar a larga escala, não é um processo que você friamente cria um cursinho, coloca uma série de vídeos e a pessoa aprende tecnologia. É um processo onde a gente conversa com cada jovem, explica para ele quais são as habilidades que talvez ele precisasse desenvolver e através dessa habilidade ele começa a ter um raciocínio de que eu posso ser desenvolvedor de software, eu posso ser uma pessoa de produto, eu posso, inclusive, ser do comercial de uma empresa de tecnologia. Eu estou criando condições para ele pensar de maneira diferente. E tudo dentro de um processo que a gente fala que é pensar o ensino como um ato de amor, de transferir conhecimento e aproximar as pessoas. Não é uma fala muito grande, tá? É um tema pequeno, para que quem quiser fazer perguntas sobre o processo, eu vou deixar aberto daqui a pouco. Dentro desse modelo que a gente começou a criar de aprendizado, a gente percebeu que não era mais importante preparar aquele jovem para uma profissão, que era mais importante preparar ele para uma jornada que construa uma profissão. Então, aí por isso que eu trago a questão de que o caminho é mais importante. Quem anda de bicicleta aqui, ou quem não anda, talvez não anda por os motivos que eu vou citar. Faz frio, chove, está muito quente, pneu fura, você vai atravessar ponte que não tem infraestrutura como ciclovia, os carros vão te buzinar, vão xingar você. Então, é um processo difícil, é um caminho difícil. Então, dentro desse caminho, você está encontrando pessoas dentro que são ativistas, que te transmitem qualidade nesse processo para você falar assim, eu quero me manter nesse caminho. Isso é para mim. Por mais que eu sinta que é dolorido onde eu quero chegar, esse caminho e essas pessoas que estão do meu lado falando que aquele processo é bom, eu quero se manter nisso. Por isso que quando eu trago a foto da bicicleta, é um senhor já de idade, com a roupa que as pessoas achariam inadequada para andar de bicicleta, e ele está numa calçada, porque ele continua na caminhada dele, ele continuou dentro do que foi ensinado para ele. Então, o meu processo de ativismo é transmitir para as pessoas que a nossa caminhada faz sentido. Vai ser difícil, mas nós estamos juntos aqui para seguir essa caminhada e que o caminho que nós estamos trilhando é mais importante do que para onde nós estamos chegando. Então, se eu vou descer de São Paulo para Santos de bicicleta, as pessoas vão olhar à primeira vista, nossa, mas é longe. Mas as pessoas não entendem exatamente o que eu quero fazer, é o caminho, que é o descida para Santos, eu vou ter várias cachoeiras, eu vou conhecer várias pessoas, eu vou conversar com muita gente boa nesse caminho e vou ter um ensinamento de vida muito legal. Então, a gente não está falando mais de eu estou pedalando, eu estou falando de relacionamento com pessoas e de que isso é mais importante dentro do processo de empregabilidade. Eu estou socializando de alguma forma do que eu quero fazer. Criar oportunidades. Então, dentro desse processo que a gente está fazendo, a gente começa a criar oportunidade. Não estou falando que não é importante você ter um foco de ter um cargo ou focar numa profissão que você queira. Mas como eu crio oportunidade para uma pessoa com 16 anos que não tem expectativa. Então, quando eu coloco todo mundo no mesmo patamar, onde ninguém dá carteirada do que eu sou formado, do que eu não sou formado, as pessoas começam a enxergar que ela tem a oportunidade de fazer alguma coisa. Porque você, de alguma forma, você vai ouvir no meio do caminho. Eu também sou de periferia e queria fazer alguma coisa, de pessoas que já conquistaram alguma coisa. E como a gente cria oportunidade para pessoas que não conquistaram esse alguma coisa? Então, a gente tem que fazer um processo, criar um processo onde esses perfis ativistas consigam criar uma trilha, um caminhar bom. Nesse meio do caminho, a gente cria oportunidades. Quem se torna ativista ou cicloativista ou começa a pedalar, em qualquer momento você vai perceber que primeiro você quer caminhar, pedalar com um monte de gente, porque você se sente seguro. Em algum momento você quer pedalar sozinho, porque você sabe que você é bom e que você, com um monte de outras pessoas, você vai longe também. Mas quando você vai sozinho, você começa a organizar os seus próprios pensamentos. Quem pedala ou faz exercício sabe que quando você está sozinho, você se esforça um pouco mais. Mas por quê? Alguém já te colocou em um caminho, numa pegada de como você segue aquilo. Como eu falei, não é uma palestra muito grande, é uma palestra mesmo no sentido de como a gente criou esse processo. Estou chegando, caminhando para o final.
Eu sou o Robertson Bilsburg em todas as redes, menos no LinkedIn, que lá eu sou Robertson Miguel, que eu estou lá, eu estou de roupa de domingo, mas nas outras redes eu sou Bilsburg, lá eu sou mais livre, falo mais o que eu quero, e vocês vão ouvir falar outras coisas fora só o meu trabalho no dia a dia. Eu queria abrir para vocês fazerem perguntas sobre o programa ou sobre como construir um tipo de programa desse que acolhe pessoas mais dentro das empresas. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém se arrisca? Boa tarde, meu nome é Sâmara, e eu acho que uma coisa que você falou do programa que é muito legal é sobre essa questão de que não só dá oportunidade para essas pessoas, mas dá uma oportunidade. Mas... Nossa. Ah, não, perfeito. Ah, tá. Desculpa. Aqui, tá. Então, você falou sobre essa questão, né? Oferece oportunidade, mas tem muita gente que, mesmo só com a oportunidade, não consegue continuar, porque precisa de apoio financeiro, apoio para o transporte. E como que foi apresentar essa proposta para a empresa, sendo uma proposta de inclusão não só para o projeto, mas da continuidade dessas pessoas nesse projeto? Eu achei isso muito legal. Porque nem sempre também eles entendem, sabe? Então, Boa, obrigado pela pergunta, é extremamente importante. Dentro desse processo que nós propomos para a empresa, a gente conseguiu fazer uma parte que a gente achou bem essencial. Na primeira fase do programa, a gente faz do ambiente dos jovens. A gente não cria um ambiente novo e dentro dessa ONG fornece a infraestrutura para que o jovem participe. Então, a ONG fica responsável por organizar a presença deles, pelos equipamentos que eles precisam para acompanhar o nosso processo, e a gente simplesmente doa o nosso tempo e o nosso conhecimento, os melhores profissionais, para trazer esse jovem para perto. E todos os dias a gente está no WhatsApp. Então, mandando oi, mandando bom dia com florzinha, porque esse é o ambiente do jovem de periferia. Você tem que estar dentro do processo que eles criam no dia a dia. Então, a gente faz isso. Na segunda fase, a gente viabiliza também na empresa com um cartão para o jovem ir até o escritório, a gente paga a condução dele, paga a alimentação e ele faz uma imersão de 4 dias. Então, esses 4 dias, o jovem participa dentro da empresa, na área que ele escolheu, dentro das imersões que nós fizemos, e ele começa a ser envolvido. A família dele é chamada para a empresa para ter uma conversa sobre profissões. A família também participa sobre o que a gente chama de feira de cores e sabores. Não é feira de profissões. A gente não gosta de falar que é uma feira de profissões. A gente fala de cores e sabores, porque a gente apresenta todas as profissões de maneira aleatória para que eles falem assim: eu gosto disso, eu me identifico com isso, me identifiquei com isso, vou fazer a imersão com isso. Fiz a imersão, curti, a empresa aí começa a contratar esses jovens, mesmo sem conhecimento, dentro daquela área que ele conseguiu participar. Então, a família também passa a fazer parte desse processo de trazer para perto da empresa uma realidade diferente, pegar um jovem lá da periferia, fazer não só vir para o meetup, ele vem para 4 dias dentro de uma empresa na região da Paulista ou da Berrini. Muda a realidade dele. Ele começa a ter contato com processos que às vezes você só vê num sonho, tipo no filme Estagiário. Você nunca, como que é possível isso? As pessoas se respeitarem e conviverem junto e brincarem dentro do horário de trabalho. Eu não estou falando de bolinha de piscina, não é infantilização do trabalho. A gente até tem esses espaços, mas não é isso que a gente prega. A gente prega que no dia a dia as pessoas se respeitem e sejam mais felizes, tentam ser mais felizes enquanto estão fazendo aquilo. E a gente humaniza um pouco o processo. Mais? Primeiro, agradecer você falar sobre essa experiência. Meu nome é Fernanda. E eu queria saber o que você deixaria de dica, por exemplo, se alguma empresa está pensando em fazer algo parecido, pensando nas dificuldades que vocês devem ter tido no começo. O que você indica que seja pensado antes de fazer um projeto como esse? Boa. Obrigado também. Pergunta bastante importante. Eu comecei a escrever, eu vou falar o nome aqui em inglês, mas eu nem sei se tem o nome em português. Eu não falo inglês, tá? Eu só estou copiando frases dos outros. Vou falar o nome em inglês. Playbook. Eu comecei a escrever um playbook exatamente de como que é. Porque justamente o tema dessa palestra era aprende um pouco e ajusta o processo.
Então, a gente está aprendendo todo o processo enquanto a gente está executando. A gente não tinha nenhum conteúdo pronto antes de começar o projeto. E conforme a gente ia, tinha uma vaga ideia do que era importante transmitir, e conforme a gente ia transmitindo, o que dava certo a gente anotava, o que dava errado a gente também anotava e falava, faz sentido repetir dessa forma? Não, não faz sentido. Perfil das pessoas. Tem que ter aquelas pessoas extremamente ativistas, não importa se ela faz ativismo, não importa que tipo de ativismo que ela faça, ela tem que ter um perfil ativista. Ela tem que gostar de causar. Ela tem que gostar de ter a causa para ela e brigar por aquilo. Então, precisa dessas pessoas com esse perfil. Ao mesmo tempo que eu preciso das pessoas mais pragmáticas, que saibam escrever um projeto, que queira fazer aquele trabalho mais difícil de conseguir recurso financeiro, de falar com outro grupo, enquanto eu estou fazendo ativismo. Não, eu quero assim, a linha de frente do ativismo é assim, eu tenho outras pessoas que estão fazendo outro trabalho ali atrás. Mas se eu tivesse que falar para qualquer empresa que está começando, buscar um perfil de uma pessoa, de preferência sem muita experiência, mas que seja ativista. Não, ela não precisa ser experiente na área onde está, para que a gente quer fazer o projeto, mas ela precisa ser ativista, ela precisa ter pegada de ativista, de querer ir para frente, de querer dominar a parte do processo, se não tiver ninguém para fazer, dela ser a pessoa que vai executar, isso é um ativista. Então, o primeiro momento seria uma pessoa ativista e juntar com outras qualidades, outras habilidades ali dentro. E dar garantia, né? Dar condição para que o funcionário faça isso dentro do momento de trabalho. Porque isso também é importante, o funcionário não ser sobrecarregado com um desejo que a empresa quer e que também vai gerar benefícios para ela de alguma forma. Então, dentro do horário de trabalho faz muita diferença para começar um projeto desse. Alguém mais? Eu. Parabéns, viu? Muito legal a palestra. Eu queria saber como que funcionou para os funcionários aderirem dentro da empresa. Se na hora que soltou o programa a aderência foi boa, ou se vocês sentiram que também teve que fazer um processo, né, ali dentro para adaptar o pessoal a comprar a ideia junto e ajudar vocês. Então, essa pergunta é legal porque essa foi a melhor parte, na verdade, para quem é ativista. Porque quem é ativista consegue engajar as pessoas. Então, o trabalho nosso foi engajar as pessoas, ter um brilho no olhar para as pessoas participarem. A maioria das pessoas tem uma vontade de participar de um tipo desse programa. Então, a gente só despertou essa sementinha dentro delas. Então, esse foi o trabalho menos difícil. Porque só faltava alguém engajar, um perfil ativista, engajar elas e mostrar, cara, a gente pode fazer, a gente está tendo a oportunidade de fazer isso e temos as condições de fazer. Vamos fazer? E aí chama junto, tirar o medo delas do que poderia dar errado. Então, a gente puxa para a gente o medo. O que vai dar errado, eu mato dentro de mim. Eu não deixo chegar nessa pessoa que quer se engajar. É que nem bicicleta. Você vai morrer atravessando a ponte. Eu não falo para você que você vai morrer. Eu só pedalo. Obrigado, pessoal. Valeu.